Boa noite, amados seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje eu estou aqui com as leis morais de Paulo de Tarso. E na segunda epístola aos Coríntios, o convertido de Damasco ensina: começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguém, de carta de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa influência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espiritismo ensina que Jesus é o guia e modelo da humanidade quando aponta o caminho que devemos seguir para a conquista da paz e da verdadeira felicidade. Por esta razão, não basta aos seguidores do Cristo indicar o caminho preconizado por ele. O adágio "faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço" não convém aos cristãos verdadeiros. Além de falar, é necessário exemplificar. Por isso, ele também é o modelo, pois vivenciou aquilo que pregou. Viveu a simplicidade no convívio com pessoas diferentes, muitas consideradas impuras, sem jamais ofender a condição de alguém. No instante do lava-pés com os apóstolos, vivencia a humildade e a simplicidade, características fundamentais dos eleitos do Senhor. Viveu a mansietude diante da incompreensão de Judas. Viveu a resignação perante os soldados agressores que lhe rasgaram a carne e lhe agrediram com zombarias e impropérios. Viveu a paciência diante da invigilância de Simão Pedro ao negar-lhe por 3 vezes. Viveu a indulgência, acolhendo a mulher adúltera sem julgamentos, mas apontando o caminho que conduz a Deus. Viveu a benevolência para os agressores, restituindo a orelha cortada por Simão Pedro ao guarda que o prendera após o beijo de Judas. Viveu a fé, caminhando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos ainda vacilantes diante das tormentas da vida. Viveu o verdadeiro perdão diante da cruz da ignomínia, ensinando o perdão aos agressores. Viveu a espontaneidade, recebendo as crianças, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Viveu a mediunidade santa, autorizando a humanidade à prática do intercâmbio mediúnico, que Moisés prudentemente havia proibido, nos dando a diretriz segura para esse mistério. Viveu o altruísmo como pacificador por excelência. Viveu o amor e a caridade, nascendo na terra, doando-se de todas as formas para o bem da humanidade. Por fim, viveu a imortalidade, deixando a experiência da ressurreição, a sua aparição espiritual, após a morte de seu corpo físico, a fim de concluir a lição sobre seu reino não ser deste mundo. Se ainda aguardamos uma carta de orientação para saber como devemos proceder para a conquista da verdadeira felicidade, basta observarmos como Jesus venceu o mundo e fazer o mesmo. Ele é a carta viva da verdade e do amor. Diante dos desafios da vida, questione sinceramente em estado de prece. Se Jesus estivesse na situação em que me encontro, o que faria? Silencia teu mundo íntimo
e aguarda a resposta que não faltará, mas antes adquira os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que possas te apropriar da orientação em sua pureza. Se ele nos disse, sois deuses, é porque podemos realmente fazer. Asseverou que todos nós temos as potências divinas latentes no âmago de nosso ser. O caminho a percorrer é fazê-las desabrochar pelo autoconhecimento. Assim, ampliaremos nossa visão diante da vida, na superação dos desafios, compreendendo que as aflições são estágios passageiros da alma rumo à perfeição relativa. O Mestre ensina a fazer, ou seja, a colocar a fé em ação, a sermos cartas vivas como Ele, não por aquilo que falamos, mas pelo que fazemos. Pois nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É necessário agir, ter obras que confirmem a conquista do aprendizado e pôr à prova a fé. Se não realizo as obras de meu Pai, então não credes em mim. Se, porém, realizo e não credes em mim, credes nas obras, a fim de reconhecerdes definitivamente que o Pai está em mim e eu no Pai. Conectando essas lições com o nosso cotidiano, podemos refletir acerca de dois temas principais que estão em alta na atualidade, chamados espiritualidade e religiosidade. O Espírito Emmanuel afirma na introdução do livro Nosso Lar: os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo e que, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do Espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Nesse breve texto, Emmanuel aponta as religiões como caminhos para a aquisição do que realmente fará a diferença em nossas vidas, afirmando que em qualquer escola religiosa que tem Jesus como mestre, deve atentar principalmente para o desenvolvimento e a conquista da espiritualidade. Acho que nada mais a acrescentar. Tudo já foi dito. Então apenas fica o recado de que nos esforcemos ao máximo para sermos a carta viva, a fé e as obras, a fé, a confiança de que somos deuses, pois trazemos com nós a centelha divina, o DNA de Deus. E que precisamos, sim, do conhecimento, do autoconhecimento, mas precisamos também que todas as nossas ações sejam compatíveis com as nossas palavras, com aquilo que nós passamos através da evangelização, que é uma forma de caridade, uma das mais belas formas de caridade, evangelizar, levar a palavra do Cristo, a palavra do Mestre aos nossos irmãos. Mas que ao levarmos essa palavra do Mestre, estejamos também, ao mesmo tempo, vivenciando isso. Como disse o adágio, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não.
Sejamos o exemplo vivo daquilo que nós queremos levar aos outros, daquela mensagem do Cristo que nós queremos levar aos outros. Que possamos nos assemelhar minimamente ao Cristo. É isso, meus irmãos, que sejamos a carta viva que Jesus quer, que o nosso Mestre deseja. Esse é o recadinho de hoje, que veio através da epístola do nosso querido Paulo de Tarso, através do livro As Leis Morais, o qual eu recomendo vocês leiam. É muito edificante. Que a Irmã Dulce abençoe grandemente a todos. Que fiquemos na paz e na luz. Que assim seja.